A Bíblia, ela nos ensina que nós perecemos por falta de conhecimento. É o que a Bíblia nos ensina. O meu povo perece por falta de conhecimento. E quando a Bíblia fala isso, ela não está falando da morte física. Ela está falando de morte em todos os sentidos. E por que eu estou trazendo essa palavra? Porque muito dos nossos erros acontecem exatamente por não conhecermos a Escritura. Gente, o segredo para todas as coisas está na palavra de Deus. Nós não precisamos ir em YouTube, nós não precisamos ler livro. Eu não estou falando ser contra isso, não estou falando sobre isso. Estou falando de não haver necessidade, uma vez que a palavra já tem todo o direcionamento que nós precisamos. E é nesse sentido que eu quero trazer uma palavra sobre dízimo hoje. Eu não quero trazer uma palavra de achismo. É algo que normalmente eu não faço. Tudo que eu tento fazer é baseado na palavra. Então, se você puder, Deuteronômio capítulo 14, versículo 23. Se puder projetar para mim, por favor. Deuteronômio 14, versículo 23. Enquanto eles projetam aqui, e você procurando sua Bíblia, vamos primeiro aprender alguma coisa. O que é a palavra dízimo? Dízimo vem de dízima. Dízima é a 10ª parte. Então, quando você fala de dízima ou dízimo, é a 10ª parte de qualquer coisa. Dízimo é uma fração, é a 10ª parte. É você pegar algo e dividir por 10. Tirou uma fatia, aquilo ali é a dízima, é a 10ª parte. Eu estou falando isso porque tem algumas pessoas que estão ensinando que dízimo é balela, e até aqui dentro da igreja. Então vamos aprender na Bíblia. Porque se eu falo que dízimo é balela, eu estou falando que a Bíblia é balela. Se eu falo que dízimo é balela, eu estou falando que aquele que instituiu o dízimo é uma balela. Então o que a palavra diz sobre isso? Primeiro, antes de nós lermos, quem instituiu o dízimo, por incrível que pareça, irmãos, não foi Deus. Palavra. O dízimo ele vai aparecer a primeira vez na Bíblia com Abraão. Abraão, ele vence uma guerra, sobram-se os despojos da guerra, e Abraão, ele resolve dar a 10ª parte de tudo que ele ganhou de despojo, de tesouros, ele resolve dar como dízimo a Melquisedeque, o sacerdote daquela época. Vai passar mais um tempo, Jacó, ele vai fazer um pacto com o Senhor. Jacó, neto de Abraão, ele vai fazer um pacto: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu te darei o dízimo de tudo que o Senhor me der. Então, quem inicia com o dízimo é Abraão. E eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando de um homem que era a maior referência bíblica. Ele é conhecido por todos nós como o pai da fé. Então não foi qualquer um, foi Abraão que iniciou com isso. Deus gostou tanto do que Abraão fez, que Deus trouxe o dízimo para a lei. Então Deus gostou tanto da atitude de Abraão, que Deus pegou e falou assim: eu vou colocar isso na lei. E aí Deus vai instituir as leis para o povo. O livro que fala das leis é o chamado livro de Levítico. Se você pegar logo no início sua Bíblia, você vai ver o livro de Levítico. Livro de Levítico significa livro das leis. Logo em seguida vai vir o livro de Deuteronômio, que é o livro que nós como igreja estamos lendo um capítulo por dia. Deuteronômio é a lembrança da lei, ou repetição da lei. Então Deus entrega para o povo dele as leis, e depois ele traz um outro livro relembrando a lei. E ambos os livros aí Deus fala sobre o dízimo. E porque eu pedi para que venhamos a colocar o dízimo, esse versículo aqui, para que você entenda por que o dízimo foi criado, pastor Marcelo. Eu tenho visto às vezes, e eu comecei a falar que às vezes o povo peca por falta de conhecimento, porque às vezes eu vejo até aqui no altar as pessoas ensinando errado, principalmente nós obreiros, ensinando que dízimo é filantropia. Não, traga o seu dízimo para ajudar o nosso instituto. Não, irmão, você não tem que trazer o seu dízimo para ajudar pessoas, porque o dízimo não foi criado com esse propósito. E nós vamos ver na palavra. Ajudar o próximo é o meu dever. É o meu dever como pessoa, como cidadão, como servo de Deus. Recebi alguns irmãos ali que trouxeram instrumentos que nós pedimos para ajudar no instituto.
glória a Deus, é isso aí. Alguns irmãos entenderam, mas eu não posso trocar o meu dízimo para ajudar o próximo. E aí não é o meu achismo, não é a minha palavra, é o que a Bíblia vai dizer aqui, você vai entender muito bem. Por quê? Você precisa entender o princípio. Malaquias diz que eu preciso trazer o dízimo para que haja mantimento à casa do tesouro. Sim, mas o principal motivo que Deus trouxe o dízimo para a lei tem um propósito. O dízimo não é para o outro, o dízimo não é para a igreja, o dízimo não é para sustentar os ministros da igreja. O principal propósito do dízimo está aqui. Vamos ler juntos. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali habitar o seu nome, então é no lugar onde eu escolhi para habitar o nome, comerás os dízimos de teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Vou dar uma pausa aqui. Pastor, não falou que é o dízimo do meu salário, então não vou trazer meu salário dízimo. Irmãos, essa aqui era a fonte de recursos daquela época. Tem pessoas tentando forçar algumas coisas que não precisa ser muito inteligente para entender. Da mesma forma que você não vai pegar um cabrito e ir lá no supermarket pagar sua conta. Essa aqui eram as formas que aquele povo na época tinha de recursos. Eles viviam do plantio, era do agro e da pecuária, era de plantar coisas e de cultivar animais de Castro. Era a forma que eles viviam. Aí Deus está falando assim: olha, de tudo isso que vocês vivem, eu vou até relatar para vocês. Vocês vão entregar o dízimo de tudo, a 10ª parte. Olha, você vai entregar primeiro perante ao seu Deus, não é para a sua igreja. Você não vai entregar para o sacerdote, você não vai entregar para o pastor, é para o teu Deus. É algo entre você e o teu Deus. E você vai fazer o quê? Você vai entregar o dízimo dos teus cereais, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das vacas, das ovelhas. Mas tá bom, pastor, e qual é o propósito? Isso aqui é a parte final. Para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Pastor, não entendi o propósito. Vou tentar te explicar na prática. O que Deus ele institui o dia, ele traz o dízimo para a lei, porque o propósito de Deus é para que nós venhamos a aprender a temer a Ele. E como que eu aprendo a temer a Ele? Eu aprendo a temê-lo através da gratidão. Quando eu oferto ou entrego a Deus o meu dízimo, a 10ª parte de toda a minha renda, eu estou falando: Senhor, e o temer não é medo, eu te respeito, eu te adoro, eu tenho reverência pelo Senhor, e é por isso que eu te entrego, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Dízimo não é sobre aquilo que Deus vai fazer, irmãos. Dízimo é sobre aquilo que Deus já fez. Então nunca entregue o dízimo falando assim: eu vou entregar para que Deus me dê mais. Não faça isso. Deus não é Deus de barganha. Deus não precisa do nosso recurso físico. O que Ele quer é o teu coração, porque a tua entrega representa quem você é. Eu já ministrei aqui essa semana, até soltei esse vídeo de uma pregação sobre Caim e Abel. Por que Deus rejeita um e aceita outro? A primeira coisa no texto bíblico que Deus fala com Caim e Abel, no capítulo 4 de Gênesis, é o seguinte: e atentou o Senhor para Caim e para a sua oferta. Deus não falou que atentou primeiro para a oferta, depois para... Ele primeiro atentou para o ofertante, mas Ele atentou também para a oferta. Por quê, pastor? Porque a minha oferta não tem como separar de quem eu sou. E aqui eu não estou falando de oferta de dinheiro, eu estou falando de entrega por completo. Eu não tenho como separar aquilo que eu entrego ao Senhor daquilo que eu sou. Você é resultado da sua entrega, mas antes da sua entrega, Deus está preocupado com quem você é. Já viu um monte de servo que fala: não, eu amo ao Senhor, mas não ajuda Deus em nada, não ajuda a igreja local em nada. Deus está falando assim: você não me entrega nada, não tenho como eu te ver sem aquilo que você entrega. É entender que não temos como separar. Aí Deus fala isso tanto para Caim quanto para Abel: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então Deus sempre primeiro se preocupa com aquele que está entregando. E eu não estou agora falando de recurso, eu estou falando de entrega geral. É isso que Deus está preocupado. Deus sempre está buscando com que nós venhamos a entregar a Ele o nosso melhor.
porque aquilo que eu coloco diante de Deus revela muito do que eu sou. Mas sabe qual é o grande problema que hoje nós temos vivido? É que muitos têm feito assim: Senhor, ou até às vezes vêm conversar comigo, e vem conversar numa boa: pastor, eu queria um conselho, eu não estou conseguindo dizimar. Sabe por quê, pastor? Eu passei por uma crise financeira e eu não estou conseguindo pagar. Isso acontece. Tem momentos na vida que nós passamos por dificuldades, altos e baixos, e às vezes as coisas apertam, mas é aí que está o grande segredo. É aqui que eu quero que você entenda. O problema é que muitos de nós temos colocado o Senhor como sobra. Se sobrar, eu entrego. Mas lembre-se, a sua entrega representa aquilo que você é para Deus. E aí quando eu tento botar Deus como sobra, irmãos, na verdade nunca sobra. Nunca vai ter sobra, irmãos. Pastor, mas dava, é porque agora eu estou passando por dificuldade. E me desculpa a franqueza, se você continuar com esse pensamento, você vai continuar passando dificuldade. Pastor, mas você não sabe minha realidade. Não estou falando sobre você dar o seu dinheiro para a igreja. Eu estou tentando te ensinar princípios, porque princípios de Deus são inegociáveis. Deus nunca quebra princípio. Os mesmos princípios que foram estabelecidos no Gênesis são até hoje em vigor. Deus não quebra princípios. Ele é o Deus de primícias. Quando nós aprendemos que Deus é Deus de primícias em todas as nossas áreas da nossa vida, você vai ver como você vai prosperar. E prosperidade também não é dinheiro, prosperidade é felicidade. Só que o problema é que nós estamos entregando ao Senhor a nossa sobra. É sobra do nosso tempo, é sobra do nosso coração, é sobra do nosso serviço, é sobra dos nossos recursos financeiros. Não, Deus não trabalha com sobra, irmãos. Deus trabalha com primícia. E quando você primicia ao Senhor, você está falando assim: Senhor, eu confio em Ti. Pastor, as coisas quebraram, minha empresa quebrou. Primicia ao Senhor. Sabe por quê? Porque isso se fala de confiança. Como assim, pastor? Vou falar um caso aqui de uma pessoa que eu posso falar, né? Não vou expor. Um dia a Milene chegou para mim, foi uma das que falou isso. Foi, Milene, lembra? Pastor, não consigo dizimar, meu dinheiro não sobra. Falei: Milene, nunca vai sobrar. Agora outra coisa, Milene, você sobe no altar para ministrar para as pessoas que elas precisam confiar em Deus, mas quando chega a sua vez, você não acredita. Irmãos, vamos ser sinceros. Quando eu não primicio ao Senhor, eu estou falando assim: Senhor, eu não confio que o Senhor é capaz de suprir a minha necessidade. É essa mensagem que nós mandamos para o céu. Eu não confio que o Senhor tem condições de suprir essa dificuldade financeira que eu estou passando agora. Quando você está primiciando, eu estou falando de entregar primeiro ao Senhor, você está falando: Senhor, eu confio em Ti. Aos meus olhos eu não tenho condições, na minha força eu não tenho condições, do meu jeito eu não tenho condições, mas eu confio em Ti. E aí, irmãos, se cumpre o que a palavra sempre decretou e nunca vai falhar. Eu nunca vi, irmãos, um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Irmãos, por mais que às vezes as coisas estão difíceis, você morreu. Você pode até passar dificuldade, alguns aqui, mas você está aqui até hoje. Deus sustentou até hoje. Você acha que Ele vai parar com isso? Mesmo ainda sendo infiéis, Ele sempre nos sustentou. Você acha que Deus não vai nos sustentar? E eu não estou falando de dizimar para que Ele venha te dar luxúria. Não é sobre isso. Ele vai sempre cumprir, Ele vai sempre suprir necessidades. Necessidade, pode ter essa tranquilidade, garantia. Ele te deu garantia disso. Ele vai cumprir. Agora, os seus sonhos, necessariamente Deus não tem compromisso com isso, mas necessidade Ele vai cumprir, Ele vai suprir. Estamos aqui até hoje, estamos vivos. Quando eu dizimo, eu estou falando: Senhor, eu estou te entregando primeiro por gratidão, segundo, porque eu confio em Ti. Mesmo as coisas sendo difíceis, mesmo as coisas sendo apertadas, eu confio em Ti. Irmãos, eu não estou ensinando vocês aqui porque eu me beneficio disso, não me beneficio do dinheiro da igreja. Graças a esse Deus, eu não recebo recursos da igreja financeiro.
Pelo contrário, eu coloco muito dinheiro pessoal meu na igreja. Eu ensino porque eu vivo isso. E Deus tem me prosperado. Agora, esse mês foi difícil para mim financeiramente. Minha esposa está ali. Depois de muitos anos, para ter paz na minha casa, eu deixei a Ela administrar o dinheiro. Talvez seja por isso que esse mês foi ruim. Brincadeira, ela administra há muito tempo. Esse mês foi difícil na minha casa. Irmãos, a coisa apertaram. Eu vi ela como administra dinheiro, cabelo em pé, desesperada. Pergunta a ela como eu fiquei. Tranquilo. Tranquilo por quê, pastor? Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Agora calma aí, eu confio no meu Deus fazendo a minha parte e Ele fazendo a dele, tá? Porque Deus não tem obrigação de pagar por aquilo que eu fiz estripulias. Falei com ela, amor, vou começar a cortar, vou quebrar o cartão. Ela até maluca, eu vou ter que quebrar, ué. Eu extrapolei, quem extrapolou foi eu. Tem um negócio maldito, irmãos, esses grupinhos de achadinho. Meu Deus, isso é do demônio. Rapaz, esse negócio de demônio. Desconto, aí fica, meu Deus, ih, tá barato. Isso é capeta puro. Não deixa de te incluir. Te inclui, tu sai. Irmãos, eu comprei um monte de coisa esse mês. O cartão estoporou. Falei, amor, não sei como pagar. Como ela administra, dá teu jeito aí. Mas eu, irmãos, tranquilo. Tranquilo no sentido de que eu sei quem é o meu Deus. Pastor, e se Deus não te ajudar a pagar as coisas? Você não dizimista? Não dizimo por Ele que Ele vai fazer, eu já dizimo por aquilo que Ele já fez. Porque mesmo não pagando, Ele está me dando recurso até hoje. Irmãos, se Ele me dá 10 reais, Ele está me dando recurso. É isso que eu preciso entender. E aí, se você não consegue ser fiel com coisas pequenas, você não será fiel nas coisas grandes. Vamos fazer uma matemática básica que eu encerro? Matemática básica. 10ª parte de R$1.000 dá R$100. Então, se eu ganho R$1.000, o meu dízimo seria R$100, amém? Aí tu fala assim, não, mas se Deus me der 10.000, aí eu dizimo. Você não consegue dar 100. E você não consegue dar 100 porque não é porque as coisas estão apertadas. Você não consegue porque o seu coração não é voluntário. Você ainda não reconheceu o que é mordomia. A pergunta é, se Deus te der um salário de 10.000, você vai conseguir tirar R$1.000, irmão? Um já fez até a cara para mim assim. Você consegue entender que o princípio é básico? Se eu for fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito. Então aprenda que dizimar, irmãos, é fidelidade. Dizimar é gratidão. Dizimar é reconhecimento. Eu não estou trazendo essa palavra aqui para trazer recursos para a nossa igreja, não. Não que eu não queira, eu peço a Deus sempre para que Deus mande mais recursos. Eu estou ensinando a igreja porque a igreja precisa aprender princípios. Eu quero ver, não aqui nesse lugar, aqui num templo novo, irmãos chegando de Ferrari, de Porsche. E o pastor, com o mesmo carro? Porque eu já falei, eu não quero ser rico, eu quero ser amigo dos ricos. Eu quero que você seja rico e fale assim, pastor, vamos na minha casa com piscina, com churrasco, tem um churrasco que você... Eu falei que Deus, porque eu não limpo a piscina, não gasto dinheiro com a carne e vou só filando os ricos. Brincadeira da parte. Aquilo que Deus tem me ensinado, eu quero compartilhar com os irmãos. Porque princípios, eles abençoam as nossas vidas.